Olá, nesta videoaula então nós vamos trabalhar com o capítulo 4 do Paul Krugman, Economia Internacional. Esse capítulo é intitulado Recursos, Vantagem Comparativa e Distribuição de Renda. Lá no capítulo 3, nós trabalhamos o modelo ricardiano, no qual tínhamos 2 países, 2 produtos e apenas um fator de produção. E lá naquele modelo, a única vantagem comparativa entre um país e o outro estava nas diferenças da produtividade do trabalho. Acontece que no mundo real, o comércio é explicado também pelas diferenças nos recursos dos países. Agora nós vamos trabalhar com um modelo chamado modelo de economia com 2 fatores, também chamado de modelo 2x2. Neste modelo nós temos 2 países, 2 bens, assim como no modelo ricardiano, e a grande diferença agora é que nós temos 2 fatores. Os 2 países, local e estrangeiro. Os 2 bens com os quais nós vamos trabalhar são tecidos medidos em metros e alimentos medidos em calorias. E os 2 fatores, trabalho e terra. Aqui estão as variáveis do modelo. E vamos trabalhar com as hipóteses. A hipótese desse modelo é que a razão entre terra e trabalho utilizados na produção de tecidos é maior que na produção de alimentos. Nessa equação, nós temos aqui do lado esquerdo, estamos comparando tecidos com alimentos, e do lado direito, estamos comparando trabalho com terra. E tanto o lado esquerdo quanto o lado direito querem dizer a mesma coisa, que a razão terra e trabalho utilizados na produção de tecidos é maior do que na produção de alimentos. E como nós temos 2 fatores nessa economia, nós temos 2 limitações, dadas justamente pela escassez dos 2 fatores. Essa primeira equação aqui diz que o total da produção, tanto de tecido quanto de alimentos, não pode utilizar mais terra do que o disponível. E a segunda equação diz a mesma coisa em relação ao trabalho. Vamos apresentar as 2 limitações daquelas equações que nós apresentamos anteriormente. A primeira limitação se refere ao trabalho. Note que essa reta é exatamente igual àquele modelo ricardiano que nós estamos no capítulo 3. A grande diferença agora em relação ao modelo ricardiano é que nós vamos ter uma segunda restrição dada por essa segunda reta. Se antes a própria reta já era por si só a fronteira de possibilidade de produção, e agora que nós temos 2 retas, qual vai ser a fronteira de possibilidade de produção? Para facilitar nossa análise, vamos modificar as cores dessas curvas. Agora nós temos que esta linha pontilhada vermelha é a nossa fronteira de possibilidade de produção, dada a escassez dos 2 fatores de produção, trabalho e terra. Vemos então que essa linha de possibilidade de produção é quebrada, não é mais uma linha reta como era no modelo anterior. Isso significa que, em uma parte dessa fronteira de possibilidade de produção, existe um custo de oportunidade, e na outra parte, o custo de oportunidade é outro. Essa fronteira de possibilidade de produção, dada pela interseção das 2 retas, nos apresenta uma possibilidade na qual não há substituição de um fator por outro. Na economia real, pode haver sim substituição de um fator pelo outro. Quando há substituição entre os 2 fatores, a curva de possibilidade de produção vai ter esse modelo aqui. Agora é uma curva, e ao longo dessa curva existem diferentes custos de oportunidade. Definido aqui o formato da curva de possibilidade de produção, essa fronteira, nós queremos saber qual é a quantidade de alimentos e tecidos que esse país vai produzir. Ou seja, em qual ponto da fronteira de possibilidade de produção que esse país vai produzir? A resposta é: depende do preço. O valor da produção econômica
é determinado por essa equação, que é a soma da receita obtida com a produção de tecidos e da receita obtida com a produção de alimentos. Voltando aqui para a curva de possibilidades de produção, nós temos a adição agora dessas linhas vermelhas, que são as linhas de isovalor. E essas linhas de isovalor são descritas por aquela equação do valor econômico da produção. E a economia vai produzir no ponto de tangência da curva de possibilidade de produção com a curva de isovalor mais alta possível. Já definimos então a composição da produção entre alimentos e tecidos. Vimos que depende do preço e do valor econômico da produção. Vamos utilizar o maior valor possível dentro das possibilidades de produção. Agora, considerando que o país produz 2 bens e utiliza 2 fatores e que ele já escolheu a composição dos bens, quanto esse país vai escolher de cada fator para produzir cada bem? Nesse modelo de 2 fatores, os produtores podem ter a opção de escolha nos insumos. Então, o agricultor, se ele quiser produzir mais alimentos por cada alqueire de terra, ele utiliza mais trabalho. Ou ele vai utilizar maior extensão de terra, ou ele vai deixar cada alqueire de terra mais produtivo. No entanto, para isso, ele vai ter que usar mais o fator trabalho. Vemos então que essas necessidades de insumos não são mais fixas como naquele modelo ricardiano que nós vimos anteriormente. E aqui nós temos as possibilidades de insumos na produção de alimentos. Essa curva apresenta as diferentes combinações entre o fator terra e trabalho que produz 1 caloria de alimento. Qualquer composição ao longo dessa curva, ou seja, qualquer ponto ao longo dessa curva, a produção vai ser de 1 caloria de alimento. Vale lembrar que essa curva é muito parecida com as isoquantas que nós estudamos em microeconomia. Falamos até agora das possibilidades de escolha de insumos, mas não falamos ainda sobre qual efetivamente vai ser a escolha dos insumos dos produtores. Esse gráfico aqui mostra a relação entre a escolha dos insumos. No eixo vertical, nós temos a razão salário-renda e no eixo horizontal, a razão terra-trabalho. Essa primeira curva apresenta a relação de escolha para tecidos e a segunda para alimentos. Essas curvas aqui querem dizer que, para qualquer preço do trabalho em relação à renda da terra, a produção de alimentos vai usar mais terra relativamente a trabalho do que na produção de tecidos. O elemento que vai determinar a escolha dos fatores e, consequentemente, a escolha daquilo que vai se produzir é o preço relativo entre os produtos quanto entre os fatores de produção. Nesse gráfico, nós temos a relação entre o preço relativo e a razão salário-renda. Essa curva tem a possibilidade de produção de tecido. E ela está mostrando que, quanto mais caro for o tecido em relação ao alimento, maior vai ser a relação salário-renda da terra. Ou seja, quanto mais caro for o tecido, mais trabalhadores eu vou usar em relação à terra. Vamos colocar junto, então, a penúltima e antepenúltima curva que nós vimos. Essa daqui é aquela mesma curva SS que nós vimos da relação entre a razão salário-renda e o preço relativo do tecido. No entanto, como nós colocamos do lado esquerdo, ela está invertida. E do lado direito, vamos colocar aquelas mesmas possibilidades de produção de tecidos e alimentos, da relação entre a razão salário e renda e a razão terra-trabalho. Nós colocamos esses gráficos juntos para mostrar o seguinte. Temos aqui, a partir de um determinado preço relativo entre tecido
e alimento, nós temos a razão terra-trabalho que vai ser utilizada tanto para tecidos quanto para alimentos. Agora, se aumentar o preço relativo do tecido em relação ao alimento, nós vamos utilizar mais terra do que trabalho do que antes. Vamos verificar então o que acontece na proporção escolhida de recursos de acordo com a produção de cada produto. Do lado esquerdo embaixo, nós temos um OT. Esse OT é a origem para tecidos. E lá em cima, do lado direito, nós temos a origem A, que é para alimentos. Então é como se nós tivéssemos dois gráficos cartesianos, virássemos um deles de cabeça para baixo e montássemos essa caixa. Na linha horizontal, nós temos o total da quantidade de trabalho utilizado. Se nós estivermos trabalhando com alimento, nós vamos medir da direita para a esquerda. E se nós estivermos trabalhando com tecido, vamos medir da esquerda para a direita. No eixo vertical, nós temos a quantidade de terra utilizada na produção dos dois produtos. De cima para baixo, do lado direito, nós temos a quantidade de terra utilizada na produção de alimento, e do lado esquerdo, de baixo para cima, nós temos a quantidade de terra utilizada para a produção de tecidos. Vamos traçar a partir do ponto OA uma linha reta que vai indicar as possibilidades de escolha entre terra e trabalho para a produção de alimentos. E a partir da origem T, do lado esquerdo embaixo, vamos traçar outra linha reta a partir das possibilidades de escolha entre trabalho e terra. No ponto de cruzamento das duas linhas, nós temos o ponto 1. Esse ponto 1 vai revelar no eixo vertical, do lado direito, a distância de OA até SA, a quantidade de terra utilizada na produção de alimentos. E do lado esquerdo embaixo, de OT até ST, a quantidade de terra utilizada na produção de tecidos. E no eixo vertical, nós temos, lá em cima, de OA até LA, do lado direito, a quantidade de trabalho utilizada na produção de alimentos. E embaixo, do lado esquerdo, nós temos, entre OT e LT, a quantidade de trabalho utilizada na produção de tecidos. Notamos aqui que para a produção de alimentos nós utilizamos mais terra do que trabalho, e para a produção de tecidos, mais trabalho do que terra. O que acontece agora se modificarmos a quantidade disponível de um dos insumos? Neste exemplo, vamos aumentar a quantidade de terra disponível nessa economia. A primeira coisa que acontece é que essa caixa ela aumenta a altura, e nós vamos ter um novo ponto de origem lá em cima do lado direito. Traçando uma linha paralela à produção de alimentos que nós tínhamos anteriormente, nós vamos ter essa outra linha aqui. No cruzamento com a produção de tecidos, vamos ter um novo ponto de equilíbrio. Vamos notar o que aconteceu nesse ponto de equilíbrio. Notamos que a linha de terra utilizada agora está mais embaixo. Se eu medir de baixo para cima, estou falando sobre a produção de tecido. Então nós falamos que diminuiu a quantidade de terra utilizada na produção de tecidos, e nós olhamos do lado direito, de cima para baixo, vemos que aumentou a quantidade de terra utilizada na produção de alimentos. No eixo vertical, nós vemos que aumentou a quantidade de trabalho utilizada na produção de alimentos e diminuiu a quantidade de trabalho utilizada na produção de tecidos. Isso mostra que o aumento na oferta da terra leva a uma queda na produção daquele bem que a gente utiliza mais o trabalho. Portanto, se aumenta a quantidade de um fator na economia, vai aumentar a produção do produto que utiliza mais daquele fator. Vamos verificar o que acontece, isso que nós acabamos de medir naquela caixa, na curva de possibilidade de produção. Quando aumenta a quantidade de terra aqui na possibilidade de produção, vai aumentar a produção dos meus dois produtos. No entanto, como aumentou a quantidade de terra,
vai aumentar a quantidade do produto que utiliza mais o fator terra. Portanto, a produção de alimentos vai aumentar mais que a produção de tecidos. Ocorre, portanto, a expansão viesada das possibilidades de produção e, em geral, a economia tende a ser relativamente eficaz na produção de bens que sejam intensivos nos fatores os quais o país é relativamente dotado. E assim nós acabamos a primeira parte dessa aula.